O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro Amin, muito prazer. Hoje é dia 11 de outubro de 2024. Eu estou com Leandro Stein, Felipe Lobo, Matias Pinto, Bruno Bonsante. Mando um abraço para vocês, 4 amigos de longuíssima data. Eu fiz 40 anos, é meu primeiro episódio, inclusive com 40 anos. Agora Quarentei. Você sabe, ô Bruno Bonsante, que eu fui a uma cantina, né? Ganhei da minha namorada, Carolina, um jantar numa cantina importante, cantina, tal, família, né? Italianos da Itália, tal, massa. Itália. E o maître, 1 hora, tal, senta aqui, tal, carta de vinho, não sei o que. Ele se afastou, daqui a pouco ele voltou e falou: aqui entre nós, gosto muito de você. Aí eu falei, pô, obrigado. Aí pensei, caramba, né? O maître né? O hostess da cantina deve ouvir o Meio Campo, deve gostar da Central 3, mas aí, mais tarde ele voltou e falou, quantos anos na estrada? Eu falei, já um bom tempo, muitos anos já. Ele, e o Marcelo, como é que tá? Aí eu falei, E a minha namorada perplexa, assim, só olhando, eu tentando, não, o Marcelo tá bem. Aí ele falou, que bom, tá morando aonde? Eu falei, na Pompeia. Aí ele falou, é verdade, quem é do rock and roll mora na Pompeia. Vi muito show do Marcelo e seu também. E saiu. Eu tô até agora tentando saber qual músico ele acha que eu sou. Eu achei que ele confundido com o Ivan Lins. Ele trouxe a conta depois? Ele não, acabou aí a conversa. Eu acho que ele procurou no Google, viu que era uma gafe e não apareceu mais. Tá certo, porque... Se ele achasse que você é um músico realmente importante, né? Talvez o jantar ficasse por conta da casa. Por conta da casa, Que é até uma foto ali na tirar uma parede. foto. Vou tirar uma foto, colocar na parede. Seria uma palhaçada completa em vários níveis. Chega um e-mail na Central 3, Matias Pinto, remetente Caio Belandi. Caio Belandi falou, no último episódio do podcast Meio Campo, Matias Pinto... Ele virou ombudsman mesmo. Matias Pinto, falando do futebol uruguaio, citou o clássico de Los Medianos, mas não falou qual era o time que fazia parte do clássico de Los Medianos. Desculpa, viu, Caio Belandi? Resultado, Caio Belandi teve que ir ao Google para saber contra quem o Danúbio jogou. Contra quem o Danúbio jogou, Matias Pinto? O Defensor Sporting, que não é Defensor, é Defensor Sporting, e é chamado Clássico de Los Medianos, daí eu já faço aqui também a nota de rodapé, porque Danúbio e Defensor são os clubes que incomodam os grandes, né, que ganharam títulos nas últimas décadas, né, títulos no plural, né, porque o Progresso também ganhou, o Beja Vista, o Liverpool mais recentemente, mas o Defensor e o Danúbio têm ganhado títulos, revelado jogadores, né, inclusive a geração, né, que foi semifinalista da Copa de 2010, a maioria dos jogadores eram revelados por Danúbio e Defensor. Por isso é o clássico de Los Medianos e inclusive Perfeito. Tem um som das torcidas que a gente gravou a Priscaseras sobre este duelo. Priscaseras é um termo bíblico, né? Em Priscaseras significa lá longe. Na época de antanho. Eu tô vestido hoje com o Brasil de 74, a camisa que era pra ser do Ademir da Guia, mas virou do Rivelino, que o Rivelino não quis usar a 11, ele quis a 10. 10 da seleção. Laiá, laiá, laiá. Não queria ser ponta, queria ser meia. Pô, eu já fui ponta pro Pelé ser o 10, agora não vou ser de novo. Tá certo ele, mas não ganhou a Copa, né? Não ganhou a Copa. Quem ganhou a Copa foi a Alemanha, vencendo a Holanda de Neskens na final. Eu fiz aviãozinho ontem na sala, o Brasil ganhou, imitei Zagallo contra a África do Sul, que virada maravilhosa. A gente vai falar de seleção brasileira, também de outros destaques da data FIFA, do Uruguai, da Bolívia, do Japão. Antes disso, e já mandando o meu abraço para você, Leandro Stein, olha só, diante do mundo, como se encontra hoje, esses clubes com multidonos, né, que para mim é o pior problema que a gente tem no futebol, a maneira como o regulamento de SAFs, principalmente aqui no Brasil e em outros lugares, me deixa bastante
me deixa transtornado, assim, eu não vejo, acho complicado, problemático, tá aí o caso do Vasco, da 777, por exemplo, mas eu não esperava que o Jürgen Klopp fosse virar o cabeça da relação do Red Bull. E eu falo isso defendendo o projeto da Red Bull, que eu acho que o projeto da Red Bull constrói valores com categoria de base, com formação do jogador, de cultura, que me parecem aceitáveis. Eu já não sou mais um inimigo do projeto Red Bull, apesar de tudo. E agora tem o Jürgen Klopp, que, enfim, se você quer ter uma cara para um projeto no futebol, eu acho que não tem cara muito melhor do que a dele. Boa tarde. Me lembrou outros personagens, né, que passaram pelas estruturas da Red Bull com cargos oficiais ou como conselheiros, né? Basta lembrar que um dos grandes conselheiros do início da Red Bull no futebol foi o Beckenbauer. Assim, o Beckenbauer era uma pessoa que, no geral, era muito querida na Alemanha. Talvez tenham ocorrido discussões sobre posturas do Beckenbauer em momentos específicos, como, por exemplo, nos casos de suborno para a Copa de 2006, no fim da carreira dele na Alemanha, antes dele ir para os Estados Unidos, mas era um personagem muito querido que participou dessa gênese, só que o Klopp ele entra num momento distinto disso, né, que é ter o RB Leipzig como um clube odiado pela grande maioria dos torcedores alemães, né, e é importante a gente entender que não é uma questão necessariamente do modelo de negócio. Embora o modelo de negócio seja uma questão de discussão, é muito mais em relação à própria constituição do clube, né? E é um clube constituído fora das bases associativas que são tão importantes na Alemanha, não só na questão dos 50+1, mas na própria crença do que é o futebol alemão, né? Um clube ele deve pertencer aos torcedores na sua origem, e mesmo que existam casos clássicos, né, que sempre são citados de Bayer Leverkusen e de Wolfsburg, ligado a empresas desde o princípio, também foram clubes que nasceram a partir dos trabalhadores, né, a partir dos funcionários dessas empresas, embora ganham esses patrocínios, e o RB Leipzig ele quebra isso, né, ele é um clube constituído dentro de uma empresa que burla a regra dos 50+1 e que tem um crescimento muito grande e pouquíssimo sustentável dentro do contexto alemão, né? Até vejo pessoas comparando com questões comerciais, sobretudo do Bayern de Munique, e tem questões comerciais que, enfim, os próprios torcedores do Bayern de Munique questionam, né? Pensar em relação ao Qatar, por exemplo, que foi um tema muito discutível, mas o crescimento do Bayern de Munique é totalmente sustentável se a gente pensar que é um clube que tem um caráter muito forte em relação à década de 30, né? Especialmente foi um clube perseguido pelos nazistas por ter muitos membros judeus, e o clube, de fato, ele estoura na década de 60 a partir dos talentos da base, né? E dos talentos surgidos na região de Munique, como o Beckenbauer, como o Sepp Maier, como o Gerd Müller. Então, são caráter totalmente distinto, né, do que se vê no RB Leipzig, que se vê no que é comum nos clubes alemães. Klopp assume um pouco essa identidade, né, e, enfim, compra esse discurso. Acho que dá para olhar um pouco o lado do Klopp, que é um cargo que ele não ocuparia em outro clube, né, e pensando que ele queria se afastar um pouco dessa situação de técnico, talvez uma oportunidade única para ele estar numa posição, exatamente por essa questão de trabalho de base, e tem muitos méritos também naquilo que a Red Bull faz em muitos clubes, mas é a imagem dele pro futebol alemão, né? E ele era muito querido, mesmo entre torcedores de outros clubes, exatamente por ter essa imagem romântica de quem surgiu ainda como jogador no Mainz e ajudou o clube a conquistar feitos inéditos como treinador depois, a quem fez o Borussia Dortmund renascer, a quem só saiu depois para o Liverpool e assumiu muito a identidade que existia no Liverpool, né, em relação a uma cidade operária e tudo isso, e acaba se rompendo um pouco. Eu vi muitas críticas, né, e assim, foi um assunto muito discutido. A capa da revista Kicker é sobre o Klopp, a 11 Freund, que é uma revista importante também dessa cultura torcedora, ela discute muito a questão do Klopp. E aí, assim, desse posicionamento, o mais interessante que eu achei foi o do Grosskreutz,
que é um jogador que, enfim, virou campeão do mundo muito graças ao Klopp, né? Porque ele virou um pau para toda obra no Borussia Dortmund, e é um torcedor fanático pelo Borussia Dortmund, né? Ele é reconhecido muito por isso também como torcedor. E ele falou, ó, eu entendo como amigo, entendo lá do pessoal do Klopp, mas quando eu for encontrá-lo, eu vou falar para ele que é uma decisão de merda em relação à história construída, a história do Leipzig. Eu acho que é um pouco o que fica, assim, de latente, e só para fazer uma correção aqui, que tá muita gente falando isso errado, mas a Kicker já falou que não tem nada a ver, gente da Red Bull já falou que não tem nada a ver. O Klopp não tem uma cláusula que o permite assumir a seleção alemã. Isso é importante frisar, saiu essa notícia na própria imprensa alemã, mas vários veículos mais sérios já desmentiram isso, incluindo a Kicker, que não dá furada, assim, raríssimo ver algum tipo de furada, então é bom distanciar isso, embora a imagem dele tenha ficado um pouco queimada, se ele quiser fazer essa ponte. O Felipe Lobo vai falar ainda, Bruno, mas como eu vi que o Bruno Bonsante desmutou o microfone, Felipe Lobo, segura, hein, que eu vou jogar a seleção brasileira no teu colo. Diga lá, Bonsa. Não, é que ele não tem a cláusula, mas o que não quer dizer que ele não pode ser um sucessor também do Nagelsmann daqui a um ano e meio, porque parece muito próximo, muito perfeito para isso, né? Porque o Klopp é um cara de trabalho de longo prazo, né? Ele é um cara que não pega um clube e larga em um ano e meio. Ele nunca fez isso na carreira dele, pelo menos. Então esse cargo da Red Bull, que ele pode ajudar com a sua expertise, né? E ele é o cara perfeito para isso, porque é um cargo que já foi ocupado também pelo Rangnick, que é um homem do qual o Klopp bebeu muito da fonte no começo da carreira, né? Quando ele estava começando no Mainz. As ideias do Klopp são moldadas muito no estilo de jogo do Rangnick, e é esse estilo de jogo do Rangnick que foi impregnado em todos os times da Red Bull. Então o Klopp, é lógico, além de tudo, por filosofia também, um nome absolutamente natural para ocupar esse cargo, e esperar a seleção alemã ou que outra oportunidade apareça é também uma maneira de ele voltar ao futebol sem realmente voltar ao futebol, porque não é o trabalho do dia a dia, não tem que dar entrevista coletiva, não tem pressão de jogo, várias dessas coisas. Então, por esse ponto de vista, imagino que ele não esteja ganhando um passe de metrô, né? Então também tem essa parte. Por essa perspectiva, a contratação do Klopp faz muito sentido. Eu acho que tem uma diferença de percepção, como o Stein pontuou bem, sobre o projeto da Red Bull dentro da Alemanha e fora da Alemanha. Porque dentro da Alemanha pega muito essa questão, não só porque foi o país em que assistiu a ascensão meteórica do RB Leipzig, né, que era nada e de repente foi subindo de divisão ano após ano e agora é um dos principais clubes da Alemanha, mas tem essa parte da cultura das arquibancadas, da cultura dos clubes. É o país dos 50+1 e, como disse o Watzke, que é um diretor do Borussia Dortmund, ele falando sobre a Red Bull, disse que a diferença entre o Dortmund e a Red Bull é que o Dortmund faz dinheiro para jogar futebol e a Red Bull joga futebol para vender bebida energética. E acho que tem muito sentido nisso. Mas de fora a gente olha com mais simpatia, porque a Red Bull foi esperta, né? A Red Bull tem um investimento, o futebol faz parte, é uma rede de investimentos da Red Bull em esportes radicais, em Fórmula 1, em várias coisas, para justamente promover esse estilo de vida da bebida energética e da vida legal de fazer esportes. Essas duas coisas juntas. Então, quando a Red Bull chega no Leipzig, ela bota dinheiro, mas ela não bota dinheiro clube-estado. Ela coloca, ela desenvolve, né? Ela monta um clube sustentável, né? Ela gosta de apostar muito em juventude, gosta de apostar em continuidade, e é um clube que, nesse momento, me parece mais sustentável, independente de injeções de dinheiro da Red Bull, e é um clube que, ainda assim, é diferente, tem que vender 1 ou 2 jogadores por ano, né? Tá toda hora. E 1 ou 2 garrafas de energético também. Oi? E 1 ou 2 garrafas de energético e conseguir 2 ou 3 pódios. Exatamente. Também tem que vender garrafa de energético. Assim, eu vi muita gente falando, agora o Klopp tá ajudando o whitewashing, mas, tipo, bebida energética não é crack, né, gente? Tipo, é um produto, tipo, que não é super saudável, mas tá ali, é legal e tudo mais. Mas acho que não, a Red Bull não chega nem perto das críticas que merecem os clubes estados. A minha principal crítica ao projeto da Red Bull
sempre foi a questão da rede de clubes, né? Como ela aproveitava, por exemplo, o Red Bull Salzburg para conseguir negócios mais favoráveis, para contratar os caras, as preferências e tudo mais. Hoje, todo mundo faz isso, todo mundo tem uma rede de clubes, a multipropriedade toma conta da Europa. Então, isso não é mais uma novidade. Isso posto, pelo que o Klopp falou ao longo de toda a carreira dele, não que a Red Bull é um pouco... tem duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu lembro de uma conversa que a gente teve na redação uma vez, quando o Klopp tinha saído do Dortmund, que a gente estava mencionando, seria legal se ele assumisse o Newcastle, seria legal se ele assumisse o Olympique de Marselha. E aí o Stein disse, bom, mas ele não tá jogando o modo carreira do FIFA, né? Tipo, tem que ver onde é que ele vai, tipo, qual vai ser a proposta, qual vai ser o clube. E a gente tem muito... A gente, desde aquela época, né, tinha meio que a mania de meio que... eu queria que o Klopp renegasse todo o dinheiro e o prestígio e tudo mais para pegar um clube pequeno e reconstruir. E ele acabou, um clube pequeno não, né? Um clube embaixo e reconstruir. Ele acabou fazendo isso no Liverpool. Então acabou sendo um bom encaixe. Por outro lado, ele deu declarações que, principalmente sabendo como a Red Bull é vista dentro da Alemanha, que ele sabe o que ele está fazendo, né? Que ele sabe que a decisão dele vai gerar a briga que ele está comprando. Porque, ele sabe a briga, porque ele disse já que ele é um romântico do futebol, que ele é a favor da tradição, várias dessas coisas. E isso não existe no Red Bull Leipzig, né? A tradição do Red Bull Leipzig é de 10 anos, né? O ídolo do passado do Red Bull Leipzig é o Forsberg. Tipo, não existe esse lastro histórico que o Klopp elogiou tantas vezes no Liverpool, tantas vezes no Dortmund. Então, cuidado que na Alemanha não é Red Bull, né? É Rasenball. Que foi como eles conseguiram para dar uma dribladinha no circuito é mais um. Então, acho que ele merece crítica pela decisão. Eu acho que não chega a ser o ponto de ir para a Arábia Saudita, treinar o Paris Saint-Germain, nem nada disso. Acho que o Klopp dizer que ele está aceitando esse cargo só para assumir o Leipzig daqui a um ano, ou o que quer que seja, é ridículo. O Klopp consegue qualquer emprego do mundo, tirando talvez o do Manchester City, mas se ele liga pro presidente do Barcelona e fala, olha, eu tô a fim de treinar o Barcelona, tipo, uma hora ele treina, sabe? Então, ele quis treinar, ele quis assumir esse projeto, e acho que ele merece as críticas apropriadas em relação a isso, porque de fato soou estranho, ficou uma decisão um pouco estranha. Agora, só uma coisa curiosa é que no anúncio eles citam o Liverpool, mas eles não citam o Borussia Dortmund, né? Assim, eu vi, não sei se todo material de anúncio, mas o material que eu vi, eles exaltavam o papel do Klopp no Liverpool, mas não falavam no Borussia Dortmund, que, assim, né, convenhamos, e assim, escolhe para onde ele quer, mas também ele tem que saber ouvir as críticas, e ainda mais na Alemanha, onde a discussão sobre o Leipzig acontece em todo jogo fora de casa do Leipzig, né? Todo jogo tem faixa contra o Leipzig. Ele a sabe. Última rodada teve. Ele sabe, é claro que ele sabe, que ele sabia o que ia acontecer. Felipe Lobo, muito boa tarde. A seleção brasileira venceu o Chile em Santiago de virada por 2-1. Desde o Bebeto, na Copa de 98, um jogador do Botafogo não fazia gol pela seleção e dessa vez foram logo 2. Igor Jesus empatou, depois de um primeiro tempo que o Brasil não jogou nada, na minha concepção, e Luiz Henrique, no fim do segundo tempo, deu a vitória em um segundo tempo que o Brasil já jogou um pouquinho melhor, já fez alguma coisa a mais. Teu olhar para a vitória do Brasil, a gente bateu metade das eliminatórias, das longuíssimas eliminatórias sul-americanas. O Brasil chegou a estar em sétimo, nesse momento está em quarto. 7 da noite ontem, o Brasil estava... 8 da noite ontem, o Brasil estava em sétimo, né? Terminou a noite em quarto lugar. E, sei lá, é uma vitória, né? Uma vitória é uma vitória. Eu acho que, primeiro que muita gente ficou achando que o Brasil corria risco. A gente não, né? A gente tem falado aqui desde o começo, desde antes das eliminatórias, e muita gente também, não só a gente, tem falado que o Brasil vai para a Copa de qualquer jeito, porque, né, por esse sistema não tem muito como. Então, não acho que essa é a preocupação. A nossa preocupação, enquanto torcedores, mas no nosso caso aqui hoje, como jornalistas que cobrem a seleção, é que o desempenho não dá indícios de ser capaz de brigar com outras equipes de porte grande, os cachorros grandes.
Enfim, e acho que para começar, o Dorival continua com alguns problemas que me irritam bastante. E aí, me irritam não porque eu pessoalmente não gosto de alguma coisa, mas é que tem algo que eu repito bastante, porque o PVC disse uma vez, e eu concordo com o conceito, que é: seleção não é momento, seleção é continuidade. Então, é claro que você tem que dar espaço para jogadores que estão bem neste momento, mas não dá para ser seleção da rodada, senão você não cria time. Porque a seleção tem pouco tempo para treinar. Então você tem que, alguns casos, você tem que apostar no cara e dar continuidade para ele. Um exemplo que eu acho que ele está errando, e não pelos nomes, mas pela falta de continuidade, são as laterais. A lateral esquerda, principalmente. A direita, ele tá fazendo uma continuidade, e aí é um que talvez não merecesse essa continuidade, que é o Danilo. Talvez ele tivesse que apostar, por exemplo, no Ian Couto, com todos os problemas que o Ian Couto tem como jogador. Ele é muito bom, mas ele defensivamente tem problemas. Mas você fala, beleza, eu vou apostar e vou tentar fazer com que esse cara seja, ou o Wanderson, que ele chamou dessa vez, beleza, vou apostar, porque são caras que têm talento, são jovens, são interessantes, mas acho que precisa apostar um pouco. Eu, por exemplo, e aí eu vou falar isso como alguém que assiste todos os jogos dele, eu acho que o Carlos Augusto tinha que ser titular da seleção na lateral esquerda, porque ele é um jogador seguro defensivamente, e o que o Brasil precisa, e é confiável. A maior qualidade dele ele é tecnicamente bom, mas ele é confiável. Você põe lá, ele raramente vai trazer algum problema para você. E ele pode fazer isso com o Abner. O Abner é tecnicamente muito bom. Então, assim, eu imaginei que ele faria isso com o Arana se machucou, imagino que ele mantivesse. Então, se é o Arana, beleza. Então, ele tem que colocar o Arana e resolver os problemas com o Arana. Um pouco como o Tite fez, por exemplo, com o Marcelo. O Marcelo era problemático em alguns aspectos, defensivamente, mas assim, eu quero ter o Marcelo no meu time, então eu vou fazer o Marcelo jogar e vou resolver os problemas que eu tenho por ter o Marcelo no time. E eu acho que se pagou isso em vários momentos, né? Você pode ter problema, mas na Copa, sei lá o quê, tudo bem, mas acho que é importante. O Dorival precisa parar de mexer no time o tempo todo, toda rodada o time é outro. O Igor Jesus foi muito bem no jogo. Acho que, assim, pensando que era a estreia dele como jogador de seleção, já estreou no time titular, ele mostra muita qualidade desde o Curitiba, foi vendido cedo, né? Infelizmente foi para os Emirados Árabes, mas era um jogador que tinha potencial de ir para a Europa já direto, acabou não indo. Que bom que voltou para o Botafogo, onde ele pode mostrar o futebol que ele mostrava quando ainda mais jovem. Ele é jovem, mas já muito cedo ele mostrou potencial. Mas assim, vai ser o Igor Jesus? Você quer que ele seja? Então você tem que apostar nele, porque não dá pra ficar na próxima rodada, aí você chama o Richarlison. Aí o Richarlison não joga bem, você chama não sei lá quem. Eu achei que ele devia ter feito isso com o Endrick já, mas ele aparentemente o Endrick não causa muitas coisas boas no Dorival, ele não vai apostar no Endrick, mas tudo bem, se ele não quer o Endrick como titular, que seja outro e aposte. Acho que falta essa continuidade pro time. Aí ele mudou ontem, de novo, eu concordo com a ideia, ele trouxe o Paquetá para jogar de volante, ou quase isso, né? Não é exatamente o volante, porque na mesma linha, mas ele e o André formaram uma dupla, que era algo que o Tite já tinha feito. Não tem nenhum problema com isso, mas ele quer fazer isso? Tem que fazer isso, e na próxima rodada tem que fazer isso de novo, e na próxima rodada tem que fazer isso de novo, pra você dar continuidade. Esses caras não jogam o tempo todo junto, não é clube. No clube você treina 5, 6 vezes na semana com esse cara. Na seleção você treina 1 ou 2, quando muito, né? Então você tem que dar continuidade nos jogos. Isso o Dorival não tem. Por isso, pra mim, esse time ainda não existe. Ele não tem cara de time. É uma pelada. Parece nós indo jogar bola, tiramos o time, aí eu e o Yamin tiramos o time, aí escolhe, eu escolho o Stein, aí você escolhe o Bonsa, escolhe o Matias, aí escolhe o não sei o que. Fica parecendo isso, é uma pelada, os caras são bons jogadores, mas tá faltando, o time não existe, né? Assim, ele arranjou o gol no final, que bom que ganhou o jogo, e acho que até nesse momento, pro Dorival e a mim, é mais importante até ganhar o jogo. Jogar bem, a gente já sabe que não vai jogar. Ganhar era importante para pelo menos tirar isso da frente, né? E vai ter que ganhar agora.
também de novo, mas porque se não ganhar do Peru em casa, vai ter crise igualzinho. Então, é importante ganhar, mas assim, espero que ele dê continuidade, porque se ele ficar fazendo seleção da rodada toda a convocação, vai dar problema. Entre as coisas que me causam espanto com a seleção brasileira, primeiro, como virou uma experiência horrível, né? Ver jogo da seleção brasileira. Até pelo uniforme, né? Não, e muitos deles são absolutamente assim, você fica olhando pra televisão e fala, sabe aquele meme do something, sabe? Tipo, não acontece nada, né? E a segunda é que é um padrão que se repete. Como né? é que é o meme, moça? Desculpa. Como é o meu meme? Que é o não sei o que com um gravetinho aí cutucando. Assim, ok. Tipo, do something. Faz alguma coisa. Perfeito. Do something. Perfeito. E esse é um padrão até que aparecia muitas vezes também no jogo, na época do Tite, de o Brasil com muita posse de bola, o outro time recuado e o Brasil ali com paciência, né? Suponho, tocando, tentando achar um espaço. Só que o Tite era um time muito melhor, muito mais bem organizado, tinha o Neymar também, que ajuda bastante para quebrar esse tipo de situação, e o do Dorival, nada, né? Acabou sendo resolvido em duas ciscadas dos pontas, né? Ciscadas no bom sentido, né? Duas jogadas de pontas que driblaram, foram para dentro, que é uma coisa que geralmente funciona mais em times ruins, como o do Chile, do que em times bons e bem organizados, né? Porque não só o cara tem mais dificuldade para levar o drible, mas também geralmente tem cobertura, né? Uma coisa que acontece muito quando o Brasil joga é que os pontas ficam encaixotados entre ali 1 ou 2 jogadores. O Vinícius Júnior sofre muito com isso. No Chile não rolou, não acontece, né? Um time que vai ficar lá, em 9º lugar entre 10. Mas o Brasil conseguiu encontrar o jogo dessa maneira. A história do Paquetá de volante é interessante porque uma coisa que eu notei, né, no jogo contra o Chile, em vários momentos, e já no segundo tempo, né, que era o Bruno Guimarães, como o Brasil tava de dificuldade para sair da pressão do Chile, que não é uma pressão de primeiro nível, né, e ainda assim tinha dificuldades. Nem de segundo. O Bruno Guimarães tentando fazer, nem de segundo. E o Bruno Guimarães tentando fazer aquele trabalho, mas muitas vezes tocando para trás, tocando pro lado. E eu lembrei disso quando hoje eu estava lendo sobre o Liverpool para um outro projeto, e estava elogiando muito o Gravenberch, né? E a maneira como ele sai da pressão, como ele consegue dar o passe certo para frente, quebrar linhas, blá, blá, blá. Eu pensei, não é possível que o Gravenberch é mais talentoso que todos os meias do futebol brasileiro. É claro que ele não é. Só que ele é treinado para fazer isso. Ele foi treinado na base do Ajax para fazer isso, e ele é treinado no Liverpool para fazer isso. E é difícil que o treinador da seleção embarque nesse projeto, vire pro Paquetá e fale, olha, Paquetá, você vai ser meu primeiro volante, você vai fugir da pressão, vai ser isso que você vai fazer. É especialmente difícil porque vai saber até quando o Paquetá vai estar jogando, né? Mas enfim, é difícil pro técnico da seleção fazer isso. Isso tem que ser meio que feito nos clubes, e acho que meio que por acaso mesmo, poucos meias brasileiros foram treinados para ser esse primeiro volante que foge da pressão. Porque, não sei se é porque o jogador brasileiro parece mais ofensivo, se coloca mais para frente, coloca mais perto do gol, se tem alguma coisa disso, mas nenhum desses meias realmente executa essa função. E até que o Paquetá faz isso no West Ham mais ou menos, né? Ele ajuda com o David Moyes, principalmente, agora com o Lopetegui eu não sei, mas que o David Moyes ele voltava muito para buscar jogo. Mas isso falta demais no Brasil, porque isso complica tudo, né? Quando você tem que ficar 5 minutos tocando bola no campo de defesa para conseguir buscar alguma coisa, e muitas vezes a jogada termina com um lançamento para fora, com um chutão, com algo que não é muito eficiente, atrapalha todo o fluxo do jogo. Não é o único problema da seleção brasileira, tem vários, mas esse é um deles. E só para apontar uma coisa, assim, acho que o que mais ficou gritante para mim foi a falta de dinâmica da seleção brasileira, né? Exatamente isso, de depender muito mais de jogadas individuais do que necessariamente um senso coletivo ali, né? Os poucos bons momentos da seleção dependeram muito mais de alguma ação de um ponta, enfim, do que acontecesse, e mesmo as alterações do Dorival, assim, é difícil de explicar, né? Foram um pouco mais mudar 6 por meia dúzia, aí quando ele bota o Martinelli na lateral esquerda, pareceu mais por, enfim, uma ocasião que o Rodrigo não aceitou sair, segundo informações do repórter da Globo, né? Mas o que eu fiquei assustado é pensar do outro lado, né? O Chile, eu não acho que é só o pior Chile que eu vi
na minha vida. Eu acho que é um dos piores times sul-americanos dessa era de pontos corridos das eliminatórias, assim, porque basicamente o Maripan é o jogador com carreira mais consolidada na Europa, tem o Vargas, que tem uma história boa na seleção e pontualmente nos clubes, mas é pouquíssimo, né? Se pensar do ponto de vista do adversário, enfim, não era um adversário que o Brasil, em outros tempos, a tendência era golear, mas sem esse senso coletivo, sem esse dinamismo, sem oferecer, sim, não dava para esperar muito, e que bom que teve pelo menos essa atitude individual, especialmente do Luiz Henrique, para conseguir tirar da cartola o gol no final e evitar uma situação pior ainda para o Brasil. Antes da gente falar de KTO, manda um beijo, abraço pro time da KTO. O Matias vai falar de futebol uruguaio, vai dar uma passada no que tá pegando na treta, mas eu vou dar uma lida aqui, mandar um abraço para todo mundo que tá ao vivo, para todo mundo que tá gravado, para todo mundo que não nos conhece. Hoje eu tô paz e amor porque o Brasil ganhou. A Cecília Madeira, é verdade, né, Cecília? O Paquetá tomou... Agora vai ser assim, infelizmente. O Paquetá criou esse problema para ele. Ele toma cartão amarelo, a gente pensa, tomou cartão amarelo. Jefferson Augusto, um beijo para você. Tá pegando aqui a gente ao vivo e, cara, a coisa mais legal que tem na nossa vida, no nosso trabalho, né? Ter um microfone para poder falar e chegar nas pessoas e receber uma mensagem como essa que você enviou. Beijo para você. O Antônio Filho pergunta para mim, não, ele tá falando diretamente do Piauí, manda um abraço, falando de Piauí, já que a gente tá cruzando aqui o Brasil. Um abraço para o Rafael Mestre, que lembra que hoje é aniversário do Mato Grosso do Sul, terra dele, 47 anos da criação do estado, acho que é o estado mais jovem do Brasil? Não, Tocantins. Tem, Tocantins, né? Operário de Campo Grande, ele cita que deve ser o time que ele torce, né? Um abraço para você, Rafael. O Thiago Anônimo pergunta se o Chile ganharia o Campeonato Carioca. Não ganharia. O Gustavo Junger raramente consegue acompanhar ao vivo, então ele vai aproveitar. Arango ou Agnaga? Agnaga. Luiz Fernando Flores ou Nelson Patola? Luiz Fernando Flores. O homem Grenal. Eu gostava do Luiz Fernando Flores, viu? Bom jogador. E um abraço também pro Wanderson, que lembra aqui que teve uma treta, pugilato, troca de soco entre romenos e albaneses, operários. Da reforma do Camp Nou. Da reforma do estádio do Barcelona. Coisa de maluco isso daí. Matias, falando em treta, futebol uruguaio em campo pode não estar maravilhoso, mas mal não está. No entanto, o Luis Soares abriu a portinha e outros jogadores terminaram de abrir a portona. Tá aí. Tá jogado no ventilador, né? Os jogadores estão querendo que o Marcelo Bielsa dê bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, obrigado. Isso eles não recebem do treinador. Pois foi por conta de uma live que o Luis Soares participou e que falou, né, sobre alguns desentendimentos na concentração da seleção uruguaia, sobretudo durante a última Copa América. E daí veio a público o Canóbio, né, que acabou perdendo espaço na seleção uruguaia nas últimas convocações. Ele que também não está passando, né, por um bom momento no Atlético Paranaense, né, mas daí o Canóbio reforçou, né, o que o Soares havia dito, o Valverde também se somou, enfim, mas foram assim coisas bem pontuais, né, que eles falaram, mas dá a entender que o clima na seleção uruguaia não é bom, e não é de hoje, né, porque também o Diego Alonso, né, que foi o substituto do Oscar Tabares, também passou pouco tempo na seleção uruguaia, né, mas nesse tempo, né, que o Bielsa assumiu, aí, pouco mais de um ano, né, o Uruguai até conseguiu resultados muito bons, né, conseguiu quebrar 2 tabus que estavam incomodando, né, a vitória sobre o Brasil em qualquer localidade e uma vitória contra a Argentina jogando no país vizinho, mas mostra aí que a seleção uruguaia está passando por um problema ali de relacionamento interno. Outros jogadores vieram em apoio ao Marcelo Bielsa, inclusive o José Maria Jiménez, né, que disse que a relação é muito boa, que ele que acabou perdendo espaço na seleção uruguaia. Parênteses.
o José Maria Giménez gosta do Bielsa, porque o Bielsa pôs o cara pra jogar, né? Porque tá duro, hein? Não, mas é que ele disse que mesmo ele acabou perdendo espaço. Ele tá jogando agora por questão de lesões tal, mas... dos outros. Ele perdeu espaço com o Bielsa e disse que mesmo assim a relação é boa, né? E daí outros ex-jogadores, né, que trabalharam com o Bielsa também se somaram à discussão, né? O Chilavert, né, não podia perder a oportunidade, né? Deu uma cutucada no Bielsa, disse que ele se acha maior que os jogadores, e no caso do Chilavert, né, ele foi treinado pelo Bielsa no Vélez Sarsfield depois do ciclo do Carlos Bianchi, que havia ganhado tudo, e daí tinha ali um choque, né, de protagonistas, enfim. Mas a situação é que a seleção uruguaia que hoje, né, enfrenta o Peru, né, no fechamento dessa 9ª rodada das eliminatórias sul-americanas, está aí, né, com essa crise pendente e pública, né, porque os jogadores acabaram publicizando, né, 2 jogadores que não estão mais presentes na seleção, né, o Soares, que se aposentou da Celeste, e o Canóbio, que não foi mais convocado. Então imagino que o vestiário hoje ali de visitante no Estádio Nacional de Lima vai estar bastante quente mediante, né, esse jogo aí contra o Peru. Quero mandar um abraço pro Gladson Rafael Nascimento, torcedor do Atlético do Paraná, que disse aqui que o Canóbio é o melhor jogador do elenco do Atlético. Força, Gladson. Tá. Força. O centenário tá pesado. Se o Canóbio é o melhor do elenco, cara, eu te desejo força. KTO.com é o endereço. A KTO é parceira da produção independente da Central 3, é parceira do meio campo, parceira desse quinteto aqui que faz o meio-campo desde que ele tinha outro nome, e a gente, então, indica a KTO para quem quer fazer apostas esportivas. Se for marinheiro de primeira viagem, usa o cupom MCampo, que te dá 20% de free bet, e se for marinheiro de primeira, segunda, 10ª, 1000ª viagem, não se esqueça de que um site de aposta precisa ser usado com responsabilidade, precisa ser feito na boa. Então, se você estiver mal dormido, mal-humorado, distraído, ocupado com outras coisas, embriagado, ansioso, cara, fecha. Não se permita sintomas de vício ao usar um site de aposta, porque isso pode ser perigoso para você. Se tiver de boa, para se divertir, colocando um dinheiro que você pode perder, porque é um risco que você corre, aí sim, aí você tem o nosso apoio e a gente indica que faça na KTO. Lobo e Bonsa trazem dicas no BIC. Felipe Lobo. Vamos lá. Data FIFA, né? Brasil e Peru jogam na próxima terça. Mais de 2,5 gols, tá pagando 1,71. A vitória do Brasil tá pagando muito pouco, embora o Brasil não suscite confiança nenhuma, mas o Peru suscita menos ainda, né? Então mais de 2,5 gols, 1,71. E aí eu vou rodar pelo mundo, hein? Japão e Austrália. Então, se você gosta... Aliás, eu recomendo assistir as eliminatórias da Ásia, principalmente Japão, Coreia do Sul. Você acorda cedo, né? Normalmente é umas 8 da manhã o jogo por lá, que é mais ou menos 8 da noite, mas dependendo do lugar, né? No caso do último jogo do Japão foi à tarde, porque era na Arábia Saudita. Japão e Austrália, mando do Japão. Vitória do Japão paga pouco, mas o Japão é uma das equipes mais confiáveis nesse momento nas eliminatórias. Passou por cima da Arábia Saudita. O Stein vai falar do Japão já já. O Japão passou por cima da Arábia Saudita do Roberto Mantini e, assim, poderia ter sido mais, viu? Meteu 3, podia sair mais. Japão tá pagando 1,30. É pouco, mas, assim, vai nessa. O Japão hoje é um time confiável. A Austrália mudou de técnico, melhorou. Pode até fazer jogo duro, mas o Japão é melhor. Grécia e Irlanda. A vitória da Grécia tá pagando 1,72. Grécia que a gente viu aprontar aí recentemente, né? Então, e a Irlanda, convenhamos, né? Não suscita muita confiança em ninguém. Então, a vitória da Grécia é 1,72. Felipe Lobo, Grécia deu a lógica. A Grécia ganhou da Inglaterra? Deu a lógica. Só um deles ganhou a Eurocopa, né? Exatamente. Bruno Bonsante. 3 jogos da Liga das Nações. Tem Polônia e Portugal,
Portugal pagando 1,60 e acho um time muito superior ao da Polônia. E Alemanha e Holanda, tem a Alemanha pagando 1,78 também. A Holanda nem tá num momento ruim, até tem uma odd boa também contra a Hungria antes, mas acho que a Alemanha jogando em casa 1,78 pelo momento dos dois times é uma cotação alta. E tem Sérvia e Suíça, né? Lembra de Sérvia e Suíça? Que foi um jogo super tranquilo e bem relaxado durante as últimas 2 Copas do Mundo. Esse aí era bom apostar em cartão, né? Então, over 5,5 de cartões tá 1,95, né? O jogo de 2022, o último, teve 8 cartões. Então, é lógico, é a Liga das Nações, né? É a definição de uma coisa desimportante nesse momento, mas ainda assim pode ser que eles... que os nervos fiquem acalorados. E aí 6 cartões, perfeito. Quase odd 2, tá valendo. É tudo ou nada num campeonato que não vale nada, mas é tudo ou nada. Isso. Perfeito. KTO.com, um beijo, abraço pro time da KTO no sul do Brasil. Aposte para se divertir, aposte com responsabilidade. Talvez eu seja, né, Bruno Bonsante, o único dos leitores de uma propaganda para KTO que lembra que estar mal dormido afeta a nossa concentração, o nosso humor e a nossa capacidade de decisão. As pessoas têm desvalorizado. Eu não saberia dizer, porque eu acho que eu nunca estive bem dormido, mas... Pois é, cara, o dia que você descobrir como é bom dormir, eu só fui descobrir isso morando em Maceió, né? Quando fui para Maceió, passou um mês, eu falei, caramba, é assim que dorme, é assim que acorda. E muda a vida. KTO.com, um beijo, um abraço. Leandro Stein, seguinte, terminando data FIFA, quer dizer, nós estamos no meio da data FIFA, mas terminando o assunto aqui sobre data FIFA, eu vou destacar 2 seleções que estão dando o que falar, né? Daqui a pouco o Matias fala um pouquinho sobre a Bolívia, a gente fala sobre a Bolívia, mas eu te jogo a seleção japonesa. Não é de hoje que é um time capaz de, por exemplo, vencer a Alemanha, de vencer a Espanha numa Copa do Mundo. Não ganhou a Copa Asiática, isso foi uma frustração, não jogou o que se esperava, mas num recorte mais amplo, me parece que o Japão tem jogado bola, tem sido uma notícia a ser levada a sério. E como o Lobo falou, acabou de passar por cima da Arábia Saudita, é uma seleção que fatalmente vai para a Copa do Mundo. Que tal essa seleção japonesa? Bom, em teoria esse grupo era para ser o mais difícil das eliminatórias, né? Se a gente considerar que as eliminatórias asiáticas geralmente elas têm cartas marcadas, né? Geralmente gira ao redor do mesmo grupo de seleções classificando para a Copa do Mundo. Esse grupo do Japão acabou abarcando 3 seleções, né? Que são figurinhas carimbadas, que são o Japão, a Austrália e a Arábia Saudita, no caso por culpa da Arábia Saudita, que ficou abaixo do ranking do Iraque, por isso caiu no pote 3 do sorteio, e aí no pote 3 teve o azar de cair com Japão e Austrália no mesmo grupo. Talvez se fosse para outro grupo, poderia ter o caminho um pouquinho mais aberto. E o Japão, assim, eu vejo um trabalho de evolução do Moriyasu em diferentes sentidos, né? Em relação ao que ele fazia de início, que era um trabalho mais voltado até a seleção olímpica, né? E o amadurecimento do time também para a Copa de 2022, esse período pós-Copa do Mundo de 2022 que teve muito impacto pelos resultados nos amistosos. E nessas eliminatórias é um Japão totalmente ofensivo, né? E assim, se a gente olha a escalação do Japão, algo que chama atenção é que o Japão geralmente é montado nas prévias num 3-4-3 com um Doan e um Mitoma nas alas. E são atacantes, são pontas, são jogadores muito ofensivos. E aí se você olha o posicionamento médio dos jogadores, é como se o Japão tivesse com uma linha de 5 atacantes jogando. E, de certa maneira, assim, vislumbrando tempos antigos do futebol, é como se fosse até um WM, né? Porque são 3 zagueiros, 2 jogadores no meio-campo, né? Volantes, o Endo e o Morita, que são jogadores bem dinâmicos. Os pontas, em teoria, nesse 3-4-3, são jogadores que ajudam na articulação do meio-campo, que é o Minamino e o Kamada, que são os 2 que enfrentaram a Arábia Saudita. E aí o Ueda como centroavante, os 2 pontas. Então é um tipo de formação muito ofensiva do Japão, que tem dado resultados impressionantes durante essa campanha nas eliminatórias. Não foi uma goleada como nas partidas anteriores do Japão,
mas pensando em contexto, esse 2-0 contra a Arábia Saudita fora de casa, mesmo que a Arábia Saudita tenha criado mais chances, tenha mais posse de bola, o Japão foi muito mais efetivo jogando nesse estilo de jogo mais ofensivo, né? Chamando o jogo para si, iniciando o jogo muito bem, controlando a Arábia Saudita quando saiu para atacar e até resolvendo alguns problemas, né? Na Copa da Ásia, por exemplo, acho que o grande ponto de debate sobre o Japão era o Zion Suzuki no gol, que falhou repetidas vezes e ele parece vir ganhando confiança, né? Nesse jogo ele chegou a fazer defesa importante para segurar o resultado. Então é uma seleção japonesa que cresce bastante, vai dominando esse grupo que dificilmente vai fugir dessas cartas marcadas, e os outros grupos chamam a atenção por quem pode aproveitar essa lacuna, né? No grupo B, que é liderado pela Coreia do Sul, com o mesmo número de pontos está o Iraque, e o Iraque a gente pode lembrar que fez uma boa campanha na Copa da Ásia, que tem bons jogadores e que em teoria é o favorito mesmo para esse grupo, porque é o time do pote 2, então é um dos favoritos para a vaga direta. E no grupo A, o Irã é o time do pote 1, né, o time, a principal força, mas está atrás nos critérios de desempate para o Uzbequistão, que é uma seleção que promete há muito tempo, né, vem de boas campanhas eliminatórias, mas não necessariamente chega bem na hora decisiva, e é um time que tem muitos jovens, né, jovens jogadores que cresceram nos últimos tempos, então são outros dois interesses, embora o Japão venha nadando de braçada aí para tentar ser a primeira seleção classificada via eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Outra boa notícia, Matias Pinto, é a Bolívia. 3 vitórias seguidas, uma mudança de sede, saiu de La Paz para El Alto, joga-se, é legítimo, não estou falando para a gente debater isso, eu acho que é um debate super cansado, mas é claro que tem, assim como a Colômbia joga de tarde em Barranquilla, porque é mais quente e tudo mais. E a Venezuela tentou fazer o mesmo com a Argentina. Tentou fazer o mesmo com a Argentina. Mas são 3 vitórias seguidas e não dá mais para tirar da cabeça. Eu vi hoje um vídeo numa TV boliviana mostrando a saída dos torcedores do estádio. De repente até te mando, porque é bonito o vídeo. Você não tira mais da cabeça do torcedor boliviano, do povo boliviano, de que ele pode jogar essa Copa do Mundo. Pois é, e os paralelos, né, com as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994 são válidos, né? Afinal, aquela competição foi a última vez que a Bolívia conseguiu vencer uma partida fora dos seus domínios, né? Na época goleou a Venezuela e conseguiu agora recentemente a vitória contra o Chile. Também, pela primeira vez nas eliminatórias, conseguiu emendar 3 vitórias consecutivas, tal qual ali em 1993, né? Naquela ocasião, inclusive, conseguiu 5 vitórias consecutivas, né? A referida goleada diante da seleção Vinotinto e 4 jogos em casa. A Bolívia teve esse boi, lembrando, né, que eram 2 grupos e o grupo de Brasil, Bolívia e Uruguai tinham 5, né? Então a Bolívia fez um jogo fora de casa contra a Venezuela, mandou 4 jogos em casa e venceu os 4, inclusive a recordada vitória diante do Brasil, e depois perdeu para Brasil e Uruguai fora de casa e empatou com o Equador em Quito, né? Com isso conseguiu voltar à Copa do Mundo depois de 54 anos. A Bolívia atual, né? Essa sequência que eu me refiro, tem o dedo do treinador Oscar Villegas, né, que acabou substituindo o Antônio Carlos Zago depois da Copa América. Ele que trabalhou muito tempo, né, no Always Red, né, tanto como interino, depois foi efetivado. Ele que também já tinha passado, né, pela seleção sub-20 da Bolívia. É um treinador que, como jogador, também nunca atuou fora do futebol boliviano, conhece bastante, né, a realidade do campeonato local, enfim, dos seus jogadores, e com isso, né, e somado a essa mudança de localidade, né, que mudou alguns quilômetros, né, ali na região metropolitana de La Paz, mas subiu mais de 700 metros em relação ao nível do mar, tem conseguido, né, esses bons resultados, né, enfim, a goleada, né,
na 7ª rodada, né, diante da Venezuela, a vitória contra o Chile fora de casa, numa partida que acabou sendo prejudicado, e agora, né, esse bom resultado contra a Colômbia, que novamente foi prejudicado, né? Eu acho que a expulsão do Cuéllar foi excessiva por parte do Wilton Pereira Sampaio. Podia prejudicar a Bolívia, mas ela não se intimidou, e o Miguelito Terceiros, né, jogador do Santos Futebol Clube, fez um golaço, né? E daí não é questão de altitude nem nada, ele foi driblando. Foi indo, meteu um balaço sem chances para o Vargas, né, goleiro colombiano, e com isso a Bolívia conquistou essa vitória importante que coloca ela na 6ª colocação, né, que iria diretamente para a próxima Copa do Mundo, e com isso também acabou com a invencibilidade da Colômbia, que era a única seleção que ainda não havia sido derrotada nas eliminatórias sul-americanas. E só para acrescentar também outro paralelo que eu vi sendo feito pela imprensa boliviana em relação à seleção de 94, é que aquela seleção era uma seleção muito jovem, era um processo de renovação, e mesmo os craques daquela seleção, né, acho que a gente lembra deles já consagrados, mas eram jovens jogadores, mesmo Platini Sanches, Echeverri, enfim, muitos desses caras estavam ali abaixo dos 25 anos, e esse time também é muito renovado, né? Se a gente for olhar, esse ciclo das eliminatórias da Bolívia, ele passa por uma renovação dupla até, só que de maneiras diferentes. A renovação que o Antônio Carlos Zago fazia era muitas vezes pautada em jogadores com a nacionalidade boliviana, né, nascidos em outros países, com um tempo no futebol boliviano, que acabaram assumindo para jogar pela seleção boliviana. O Villegas, ele acaba chamando muitos jogadores jovens de fato, né? E até fui olhar na convocação, dos jogadores dessa convocação da seleção boliviana, só 2 estão acima dos 30 anos e 14 têm 23 ou menos, né? E aí acho que tem uma contribuição dos clubes, né? Como o Matias bem falou, do Always Ready, mas também do Bolívar, do Strongest, desse trabalho que os clubes têm feito com consistência, né? O futebol boliviano, ele não tem muito dinheiro, mas ele consegue aproveitar bem a estrutura dos clubes para lançar jogadores. E aí acho que outro ponto que também chama atenção, né? A gente olha para o Miguelito em relação ao Santos, mas há outros jogadores com essa influência de categorias de base do Brasil, né? O Miguelito chegou aqui para um projeto Bolívia, que trouxe outros jogadores do futebol boliviano para o Brasil, né? Jogadores nascidos na Bolívia, outro nome também do Santos. Ele chegou com 14 anos ao Peixe, né? Muito jovem. Exato, é um empresário que começou a fazer essa ponte com clubes brasileiros. O próprio Enzo Monteiro da seleção é outro nome, né? E aí ele é filho de pai brasileiro que jogava no Campeonato Boliviano e veio para cá. E existe essa influência do Brasil, né, em relação a categorias de base, em trazer jogadores bolivianos e mesmo jogadores com dupla nacionalidade, né? Outro que foi titular ontem no meio-campo era o Robson Matheus, que ele é filho de pai brasileiro e mãe boliviana, nasceu na Bolívia e veio para cá jogar em categorias de base, e aí veio para cá com 10 anos e aí rodou por categorias de base de vários clubes. Acho que é interessante olhar isso, assim, além de toda a questão de ir ao alto que chama atenção, enfim, além dessa consistência inédita, é um projeto em renovação, é um projeto que traz muitos jovens, e esses jovens têm dado conta do recado, especialmente criando esse senso coletivo e também correspondendo, né? E aí, até fui olhar a origem dos jogadores, achei interessante, né? Que muitos deles são de Santa Cruz de la Sierra, e muitos deles são de uma academia chamada Tahuiti, que foi a academia que revelou caras como Echeverri e Platini Sanches lá em 93, 94. E que é o nome do estádio Crucênio, né? E consegue contribuir para esses resultados da Bolívia, então olhar além também, né, nesse tipo de renovação que está acontecendo. Quero fazer o registro de que a Justiça de São Paulo, arquivou o caso do policial que matou um torcedor do São Paulo, né? A chamada beanbag, que a gente descobriu que existia, que era um saquinho com estilhaços de vidro, de coisas, de metais dentro. Um policial tirou no torcedor, o torcedor morreu.
a justiça é risível se chamar de justiça. A justiça né? Quem policia os policiais, né? O promotor de justiça, olha o cargo, né? Ele é um promotor de justiça, ele promove a justiça, abrindo aspas. Diante da prova aqui produzida, a prova no caso é um cadáver, né? E a beanbag que saiu, a gente sabe da onde. Seguindo aspas, não vislumbro, nem mesmo culposamente, qualquer responsabilidade penal a ser atribuída ao policial. De quem é a responsabilidade, então, pelo disparo? É o Ivo Morgante, que apresentava aqui agora, e, sei lá, é o Guilherme Boulos, é o Ademir da Guia, é o Bob Marley, Sidney Magal, quem é? O policial não foi, né? Que goze de boa vida, policial. Você está inocentado, tá? A família do torcedor do São Paulo, que eu não estou falando o nome porque me fugiu o nome dele agora, mas Rafael, né? Rafael dos Santos Tercílio. Essa família vai levar uma vida boa agora, viu? Ele vida que legal. era surdo. Inclusive é um torcedor surdo, exatamente. A vida vai ser bem legal para essa família. Bruno Bonsante. O Futebol Manager começou a feder. Começou a feder o Futebol Manager. Aí aquela história, né? Se a pessoa... Porque não é você é um cara de bom coração, um cara positivo, mas tem gente que... Sabe essas pessoas que reclamam de tudo, acham que tudo é contra ela, tal. Poderia falar, eu faço um canal de Futebol Manager e o Futebol Manager para de produzir jogo. Não vou dizer que não passou pela minha cabeça, não, viu? Mas lá também não parou, né? Adiou. Vamos evitar aí. Pera lá. Não, ele adiou. O que aconteceu essa semana, o Futebol Manager anunciou que a edição 25, né? A FM 25, que já tinha sido adiada, que passou do começo de novembro para o fim de novembro, vai ser lançada só em março. E era uma coisa que a gente meio que esperava, né? Porque é uma grande revolução no Futebol Manager essa edição. E eles não tinham mostrado nada até agora. Não tinham mostrado uma imagem de jogo, de gameplay, né? Tinha mostrado só algumas imagens de fora do jogo. E claramente imagem não estava estática, pronto. né, Bonsa? Não tinha vídeo imagens, ainda, né? Não tinha vídeo. Eram imagens toscas também. Então, claramente não estava pronto e agora passou para março. O que eu achei sacana até é que eles lançaram a pré-venda uma semana antes de anunciar isso, né? Não desficou pronto, né? Não desficou pronto. Eu acho muito pouco provável que eles não soubessem na semana passada que pelo menos existiria uma chance muito real. Eu diria que é provável que eles soubessem que ia adiar, né, na semana passada. Porque no estúdio, com a SEGA, essas coisas não são tomadas, essas decisões são tomadas da noite pro dia. Então isso eu achei bem chato, bem sacana. Beijo, Bonsa. Até segunda. Um beijo. Até segunda-feira. Beijo, Lobo. Um beijo só pra dizer que esse negócio a SEGA já fez muita bobagem na vida, já contei algumas coisas lá no meu canal, mas hoje ela é uma publisher importante, né, e lança jogos importantes, inclusive ela lançou um jogo que deve concorrer ao jogo do ano, que é da Atlus, que é um dos estúdios dela, e as especulações no momento é que a SI queria lançar o jogo em novembro, e a SEGA viu o estado que o jogo estava e falou, não. Você vai lançar desse jeito, você vai me foder. Porque vai prejudicar a imagem de estúdio, né? Porque aí vai ter que lançar. Porque a gente vê agora, ultimamente, em jogos, quando lança um jogo muito problemático, que tem muitos, não só bugs, mas problemas mesmo no jogo, de desempenho, de tudo isso tem acontecido muito, a imagem da publisher fica muito arranhada. A Ubisoft tem sofrido constantemente com isso. Todo lançamento da Ubisoft vem todo problemático. A SEGA, que não é boba e tem lançado jogos muito bons, eu falei, o Metaphor, que foi lançado agora, Refantasio, provavelmente vai brigar pelo jogo do ano, é um RPG japonês, foi lançado primorosamente. A SEGA tem tido esse cuidado. Ele deve ter falado para a Sports Interactive, que é o estúdio, né, dela, falando, olha, para lançar desse jeito é melhor não. Vocês precisam de quanto tempo? E aí eles falaram, bom, já que você perguntou, a gente precisa de uns 3 meses. Mas é isso, eu acho que o que eles vão fazer, e quem comprou pela Steam, se alguém já comprou, né? No nosso caso, né, Bonsa? Mas eu não vou pedir
refundo não, do recurso, é que a Steam, normalmente, se você pedir o dinheiro de volta, eles te dão sem nem piscar. Se você falar, não quero mais o jogo, porque meu horóscopo diz que é ruim, eles devolvem. É o único lugar que você consegue o dinheiro de volta sem justificar. Então, valeu. Se você comprou por aí, tá tudo certo. Então, até mais. Até segunda-feira. Tem mais Data FIFA, hein? Segunda. Beijo, Leandro Stein. Beijo. E só para fazer o registro, né? A gente criticou muito a UEFA a condução da manutenção do jogo Finlândia e Dinamarca na Euro 2020, depois do caso do Christian Eriksen. O que aconteceu nesse Grécia e Inglaterra foi tão ou mais deplorável, né? Porque houve o falecimento do George Baldock, lateral direito da seleção grega, né? Ele é nascido na Inglaterra com a avó grega e aí passou a defender a seleção grega a partir de 2022. Faleceu, foi encontrado morto na piscina durante essa semana e a seleção grega solicitou que o jogo fosse adiado e não teve correspondência da UEFA, né? A UEFA não aceitou adiar, os caras tiveram que entrar em campo em luto e venceram em sinal de luto num jogo tão simbólico ainda em Wembley, enfim, com todo esse contexto, homenagens muito bonitas ao Baldock, que fez carreira sobretudo no Sheffield United, mas foi o registro com mais uma atitude deplorável da UEFA em prol desse querido calendário, ainda mais uma semana que estava aí o Ceferin falando um monte de porcaria sobre essa questão de cansaço de jogador, enfim, é aquela ladainha que a gente sabe que a UEFA só pensa no dinheiro dela, né? Mas enfim, valeu gente, até segunda. Beijo, Mati. Beijo, e fica aqui a homenagem ao Omar Palma, jogador mais vencedor da história do Rosário Central, a qual estou vestindo uma camisa dele, inclusive, dos anos 90, ele que foi revelado pelo clube, passou em mais 2 oportunidades pelo Canalla, né? Jogou além do Rosário Central no Colón, no River Plate e no Veracruz do México. Ele que pelo Rosário Central venceu 2 títulos de primeira divisão, 1 de segunda e a Copa Conmebol, né? Inclusive o da segunda divisão foi emendado pelo título da primeira, né? Algo que não é tão comum no futebol, e ele acabou marcando gols nas decisões de ambos os títulos. Um jogador muito identificado com o clube e que faleceu no começo dessa semana, vitimado por um AVC, né? Então fica aqui a homenagem ao Negro Palma. E um beijo, um abraço a você que nos acompanha. Seja membro, se possível, seu apoio é muito importante para que o Meio Campo continue firme, existindo, tentando fazer coisas novas. No YouTube do Meio Campo você ali pode se tornar membro. Também conheça o canal do Lobo sobre games, o Próxima Fase. Conheça o canal do Bonsa sobre Futebol Manager, o Bonsa FM. Dê um alô pra gente. Portuguesa domingo, hein? Portuguesa? Nada mal. Portuguesa domingo. Nada propaganda. Nada mal. Nós estamos nas redes sociais todas aí. Sigam também, interajam com a gente, porque isso é muito bacana. Acesse o site da Central 3, visite nossa cozinha, central3.com.br. Vários podcasts na casa. Ontem, inclusive, meu time de botão novo com o Kaká de 2007. O que foi o Kaká bola de ouro, como o Kaká se comportou jogando com a bola de ouro debaixo do braço. Tivemos estreias, inclusive, nessa semana na Central 3, né? O podcast O Que Vem Depois, uma parceria com o Apoia-se. Então, é isso aí. Nós estamos firmes e fortes na luta da comunicação independente, fazendo várias coisas, e a gente fica muito feliz de ter a tua companhia. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.